Paz seja convosco, amém? Deus é maravilhoso. Irmãos, hoje, desde de manhã, Deus começou a incomodar o meu coração. Uma palavra, e eu tenho certeza de que essa palavra vai ser poderosa de acordo com os propósitos que Ele estabeleceu para mim e para a sua vida nesta noite, amém? Então eu te convido a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e nós vamos ler os versos 10 e 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. Eu creio que hoje o negócio vai pegar fogo, porque Deus fez até o Eric fazer uma abertura com um texto que faz parte desse contexto aqui. Isso é a sintonia do Espírito Santo, amém? Porque ele não falou nada comigo e eu não falei nada para ele da palavra. Mas diz assim, Lucas 2, os versos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá para que essa palavra seja ministrada de acordo com o propósito de Deus na minha e na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é vida para cada um de nós. E nós sabemos que ela é poderosa em obras, ó Senhor. Ela é poderosa para fazer exatamente aquilo para o qual tu a designaste. Tu a designou a cada uma de nossas vidas de acordo com aquilo que tu queres trabalhar, tratar, mover, abençoar, transformar em nossas vidas, Senhor. E nessa verdade nós te damos toda a liberdade para que em nós seja assim ministrado no mover do teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador da tua palavra, e nesse revelar seja ele também acrescentando em nossas vidas o entendimento e a compreensão, para que tudo assim se cumpra. E eu me entrego a ti, Espírito Santo, nessa mesma liberdade, para que não seja eu a falar, mas sim tu falando através de mim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, dentre tantas advertências que Jesus fala na palavra, eu creio que a mais forte dentro dos propósitos a respeito de tudo que ele revelou do reino de Deus e da sua justiça, é quando ele sempre declarou o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa frase é muito forte também no livro de Apocalipse, quando Deus fala para as igrejas, e aí diz ali: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus nos chama a atenção para nós ouvirmos a palavra que Ele tem ministrado, trabalhado, revelado às nossas vidas, porque isto é fonte de vida e para que a gente tenha uma vida e uma vida com transbordância. Porque quem vive a realidade do Evangelho não perece, mas tem em si todo o poder e todo o potencial de viver com qualidade, superando e vencendo todas as adversidades e aflições, e com a certeza de que tem algo maior, melhor e mais excelente nos aguardando para uma vida eterna na glória com este Cristo. Mas Jesus, ele trabalha assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que é que nós devemos ouvir?
A coisa mais importante que nós devemos ouvir, trabalhar nas nossas vidas, meditar, compreender e praticar é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho. E o Evangelho não é como muitas vezes nós temos vivido, porque o Evangelho tem um propósito bem definido. Quando estava para se cumprir essa verdade, quando estava para se manifestar esse poder de Deus, quando estava para o reino de Deus se estabelecer na vida de todo aquele que nele crê, Deus enviou anjos. Esses anjos encontraram os pastores no campo, estavam lá cuidando dos seus rebanhos, e esses anjos ali se manifestaram. É esse o versículo que nós estamos lendo. E quando eles ali se manifestam, aqueles homens ficam olhando para eles, e eles ficam com medo, ficam tentando entender o que estava acontecendo naquela visão, naquele momento. E os anjos dizem para eles: não temamos, não temas. E aí eles dizem: olha, nesse momento nós estamos trazendo uma boa notícia. Nós trazemos uma boa notícia. Que boa notícia era essa que eles estavam trazendo? Que Cristo, o Salvador, tinha nascido. Ou seja, o projeto de Deus estava estabelecido a partir daquele momento. A partir daquele momento, o reino dos céus e a sua justiça foi liberado para todo aquele que nele crê fazer parte. Estar integrado, estar associado, ser cúmplice desse projeto. Eis que nós vos trazemos boa nova. E irmãos, eles dizem ali boa nova e não boas novas, porque não existe mais de uma, só existe uma boa nova: Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Salvador. Jesus, o projeto de Deus para resgate da comunhão do ser humano com Deus. Para quê? Para uma nova vida. E se é uma nova vida, não é a velha vida. E tem muita gente que tem Jesus no seu coração e continua vivendo a velha vida. Mas Jesus nos chama para viver a nova vida que há nele, a vida dele em nós. E diz ali, nós trazemos boa nova, e ainda diz que é de grande alegria, e diz que essa grande alegria será para todo o povo. E diz mais, que ele é o Salvador, ele é o Cristo. Cristo, se você pegar no original em hebraico, é o Messias. O projeto de Deus se cumpriu, se estabeleceu, e foi liberado para mim e para você. E mediante esta verdade, nós temos o maior motivo de alegria na nossa vida. O maior motivo de alegria na nossa vida, irmãos, não é o carro zero, não é a casa nova, não é dinheiro na poupança, não é roupas boas, não é perfume importado, é saber que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior alegria, nós sabermos para onde vamos, por que vamos e com quem vamos.
Quer tirar a temperatura de um crente se ele crê que realmente ele é lavado e remido no sangue de Jesus? É só perguntar se tem medo de morrer. Porque crente que tem medo de morrer não conhece a excelência do Evangelho. Não conhece. Teve uma vez, chegou uma senhora para mim desesperada. Estava com uma doença grave, coisa e tal. Eu disse assim: pastor, o senhor nem sabe, pastor, estou com uma doença terrível, vou morrer. Eu disse: irmã, eu não quero lhe ofender, mas eu vou morrer também. Essa é a maior certeza. Se tem alguma coisa que a gente tem certeza absoluta a respeito do nosso futuro, é que nós vamos morrer. Pastor, o senhor tem alguma certeza do futuro? Eu disse: tenho, absoluta. Qual é, pastor? Eu vou morrer. Todo mundo vai morrer, irmãos. A questão não é o morrer, a questão é quando eu morrer, para onde eu vou? Porque depois que morrer, só tem dois destinos, não tem meio termo. Ou o elevador sobe, ou o elevador desce. E não adianta inventar outro evangelho por aí. Tem até umas criaturas dizendo que nem inferno existe. Eu não tenho preocupação nenhuma com eles, porque quando eles chegar lá, eles vão concordar comigo. Cada um recebe a revelação no tempo que quiser. Amém? Ou vai subir ou vai descer. Jesus disse o quê? Procurai ter tesouros no céu e não na terra. Quem vive o Evangelho, irmãos, quem vive o Evangelho, quem tem essa alegria, porque recebeu a melhor notícia na sua vida, porque creu e recebeu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não está focado nas coisas aqui da terra. Pô, pastor, então quer dizer que não dá para mim ter nada? Ah, irmãos, eu tenho também um monte de coisa boa. Tem gente que olha: mas pastor, o senhor tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, papapá. Eu tenho mesmo, glória a Deus. Só que tem uma coisa: eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Mas quando Deus me dá, eu pego. Quando Deus me dá, eu pego. É que nem às vezes quando eu chego em casa, minhas filhas não pediram nada. Aí eu olho para as duas, vejo elas com aquelas carinhas assim. Aí eu dou 50 pila para cada uma. Tá bom, aqui para vocês passar o final de semana. Elas não me pediram, mas eu quis dar. E aí vocês acham que ela olha para mim e diz: não, pai, imagina, não precisa. Não, né, irmãos? Eu pego numa velocidade. Eu também, quando Deus me dá, eu pego numa velocidade. Só que, irmãos, o evangelho que eu vivo não é o evangelho de ficar pedindo coisa. É o evangelho de eu ficar agradecendo a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei muito bem como Ele me tirou de lá. Essa é a minha maior alegria. Saber que se eu morrer, eu vou estar nos braços dEle. Irmãos, eu sou um grande estudioso das questões dos últimos dias. Eu estudo muito isso, até porque faz muitos anos que eu dou aula de escatologia, né? E então eu estudo muito isso. E tem vários sinais que já se cumpriram, tem outros que estão ainda por se cumprir, que não faz parte do arrebatamento da igreja.
porque para o arrebatamento da igreja, está tudo pronto. Mas teve um sinal essa semana que eu estava vendo na mídia, que me arrepiou. Sabe qual foi? Que os rabinos e o governo de Israel chamou todos os judeus de volta para casa. Isso daí é para arrepiar o cabelo, tá? Isso daí é para arrepiar o cabelo. E Jesus disse assim, para a igreja, o único sinal que eu vou dar é que eu vou vir como um relâmpago. Irmãos, sabe como é que é um relâmpago? Quando a gente ouve o som, ele já passou. É ou não é? Pois é, se você pegar lá em Tessalonicenses, diz que vai tocar a trombeta e a igreja vai subir. Ou seja, quem ouviu o barulho, já ficou. Mandaram chamar todos os judeus. Pastor, do que o senhor está falando? Irmãos, eu só leio aqui que vocês vão ver. Que quando eles começassem a voltar para a Terra Santa, o negócio já está ali. E aí eu pergunto, que evangelho que nós estamos vivendo? Porque, irmãos, quem está vivendo um evangelho medíocre, infelizmente, eu não posso dizer outra coisa, vai assistir os outros subindo. Porque tem gente, irmãos, que está preocupado em viver um evangelho só para usufruir de coisas. Pastor, o senhor não usufrui? Usufruo bastante. Tudo que Deus me dá eu pego. Só que tem uma coisa, irmãos, eu respeito as ordens das coisas que Ele estabeleceu. E a ordem que Ele deu foi o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas eu acrescento. E eu tenho vivido isso, Deus tem acrescentado, mas porque eu tenho buscado em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça de Deus. Tanto é, irmãos, que a maioria não gosta das minhas pregações, mas as minhas pregações não é o que eu quero falar, mas o que Deus manda eu falar. E o dia que eu não fizer isso, pode me internar, porque eu virei louco. Eu virei louco. Porque o meu compromisso é com Deus, não é com pessoas. Não é com pessoas, irmãos. É com Deus. Por isso que quando Deus trouxe a boa nova, houve muita alegria. Houve alegria até no céu. Sabia? Se você continuar lendo ali, diz ali, ó, e subitamente, depois que os anjos falaram com os pastores no campo, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, até os céus regozijaram quando o projeto de Deus se cumpriu aqui na terra. E dentre esse regozijo, está escrito ali, ó, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quem que quer bem? Deus. Tanto Deus nos quer bem, que Ele entregou Jesus Cristo, seu único Filho, e entregou para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama tanto, irmãos, que deixou tudo registrado na Bíblia para nós saber como nos portar, como realizar as coisas, que atitude devemos ter, como devemos amar, como devemos respeitar, como devemos temer a Deus. Ele deixou tudo escrito aqui, e é por isso que Jesus constantemente dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, e que evangelho nós estamos vivendo? Porque o evangelho de Jesus, ele é bem definido. O Eric mesmo usou essa palavra para abrir o culto. Abram comigo lá em Lucas 4. Que boa nova é esta? Está aqui em Lucas 4, verso 18 e 19. Qual é essa boa nova? Que em Jesus Cristo,
o Espírito do Senhor está sobre ele, pelo que foi ungido para evangelizar os pobres, enviado para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Ô pastor, não é bem assim que está no texto, é que eu botei para o presente. Né? Porque tem uns que já começam a ler, mas não tá. Eu botei no presente. Porque essa é a boa nova. A boa nova é Jesus Cristo. O Evangelho, mediante a graça, mediante o amor de Deus, para mim e para você. Não é um evangelho de homens. Não é um evangelho de igrejas. E também não é um evangelho de oba-oba. É um evangelho que nos chama a responsabilidade. E a maior responsabilidade que nós temos com esse evangelho, Deus definiu da seguinte maneira: sede santos, porque eu sou santo. Pastor, isso é impossível. Para o homem carnal mas para o homem espiritual não é. Porque o homem espiritual é guiado pelo Espírito de Deus. E aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ainda que tropece, ainda que caia, ainda que falhe, ainda que erre, ainda que peque, se levanta no poder do sangue de Jesus para justificação, para não errar mais e procurar andar se aperfeiçoando mediante as experiências que lhe foram promovidas com os erros. Ou seja, a gente cresce com os erros. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que é para repetir o erro. Irmãos, olha para mim aqui, vou abrir um parênteses. A Bíblia diz que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Pastor meu, que bênção tremenda. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Então ele nunca pecou, ele era perfeito. Irmãos, olha aqui. De perfeito ele não tinha coisa nenhuma. Um cara que adulterou, prostituiu, um cara que fornicou, um cara que assassinou, um cara que mentiu, fez um monte de coisa errada. Pastor, se ele fez tudo isso de errado, como que ele era um homem conforme o coração de Deus? Muito simples, porque ele errou uma vez só em cada coisa. Ele errou uma vez só em cada coisa. Ele não ficou repetindo as mesmas, ele não voltou a adulterar, ele não voltou a mentir, ele não voltou a assassinar mediante manipulação e conspiração, ele não fez isso. Ele errou uma vez só. Isso é que faz a diferença, irmãos. Não tem como a gente deixar de ser pecador, mas tem sim como a gente aprender a estar diante do pecado e dizer não. Porque isso é santidade. Santidade não é ficar enclausurado, fugindo, se escondendo, para querer bancar o santo. Não vou nem ligar a TV. Vá que me dá tentação. Não é isso, irmãos. Santidade é você estar diante do pecado e dizer não. Por amor a Deus, por temor a Deus, por respeito a Deus, por querer viver um evangelho da verdade em Cristo Jesus. Essa é a diferença. E é por isso que Jesus é a boa nova de Deus. Qual é essa boa nova? Que Ele veio, irmãos, para que nós recebêssemos esse evangelho. E eu poderia resumir o evangelho assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade que eu tenho que conhecer? O próprio Jesus se revelou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E arrematou, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Sem esse evangelho, irmãos, ninguém vai chegar. Sem esse evangelho, ninguém chega a Deus. E esse evangelho é um evangelho da verdade. Davi, todas as vezes que pecou, ele se arrependeu e decidiu não fazer mais. E você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, você não vai encontrar Davi fazendo a mesma coisa errada. Por isso ele tinha um coração conforme o coração de Deus, porque ele errou uma vez só em cada situação. Uma vez só. Aqui diz que Jesus foi enviado para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Ô pastor, libertação aos cativos e liberdade aos oprimidos não é a mesma coisa? Não. O que é ser liberto de um cativeiro? Quem é cativo? Uma pessoa cativa é uma pessoa que é seduzida, atraída, dominada, sujeita, forçada à escravidão. Isso significa que cativa é uma pessoa que é seduzida pelo pecado. E irmãos, olha para mim aqui. Não, vamos ser sinceros. Qual é o pecado que é ruim? Qual é o pecado que é ruim? As consequências depois é ruim. Mas enquanto está fazendo, oh delícia! É ou não é? Só que você está cativo disso. Aquilo ali é algo que te seduz, que te atrai, que te envolve e faz tu ficar ali, naquela lama, naquele lixo, e você nem vê que é lama e nem se apercebe que é lixo. Sabe quando é que a gente se apercebe das coisas? Quando a gente está do lado de fora. Aí quando a gente foi liberto daquilo ali, a gente olha e diz: meu, não acredito que eu andava numa situação daquela ali. É ou não é, irmãos? Isso é ser cativo. E o cativeiro tem a ver com pecado. Se você pegar lá em Tiago 1, diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por aquilo que nos seduz, que nos atrai. Irmãos, Jesus veio para nos libertar dessa situação. Veio para tirar as amarras, as travas, os grilhões que nos aprisionavam por causa das coisas que nos seduziam, por causa das coisas que nos atraía, por causa das coisas que nos dominava. Tem pessoas que são dominadas por um toquinho desse tamanho, com filtro e nicotina. O cigarro todo dia olha para ele e dá um tapa na cara dele: vem cá, bobalhão, que eu vou te detonar. Tem gente que é dominado por um martelinho. Ô pastor, o que é martelinho? Ah, irmãos, é aquele copinho de cachaça. Lá na minha terra chama de martelinho. Os peão chegam lá no boliche, dá uma batida no balcão e diz assim: me dá um martelinho aí. Gurizada do campo é assim. E tem gente que é seduzido por outras coisas. Tem gente que é seduzido por dinheiro e faz qualquer coisa para ter o dinheiro. Tem gente que é seduzido por pornografia na internet. Tem gente que é seduzido por adulterar, por prostituir e outras coisinhas mais. Só que, irmãos, pega a revelação aí. Se Jesus voltar agora, o teu elevador vai descer.
pastor, eu não gostei. Reclamação 0800 7777. Irmãos, evangelho não é oba-oba. Tem muita gente dentro da igreja vivendo de um evangelho de oba-oba. Vem aqui na igreja, ora, canta, dá aleluia, glória a Deus, dá pulinho. Mas chega lá na rua, vai fazer tudo de novo. Esse não é o evangelho de libertação. Esse não é o evangelho de libertação. Esse não é o evangelho de nova vida. Nova vida significa que a minha vida passou a ser completamente diferente do que era antes. Se eu era derrotado, eu não sou mais. Se eu era endividado, eu não sou mais. Se eu era pobre, cego, nu, eu não sou mais. Se eu era adúltero, eu não sou mais. Se eu era prostituta, eu não sou mais. Se eu era ladrão, eu não sou mais. Esse é o evangelho, mudança, transformação de vida mediante a verdade em Cristo Jesus. Irmãos, sabe por que Deus está me incomodando tanto nesses últimos dias? Para despertar a igreja. Porque Jesus está ali. E Deus quer que a igreja toda suba. Não sei se ele vai conseguir essa façanha. Mas ele quer que a igreja toda suba. Porque ele mesmo disse: a quem ele quer bem. Deus quer bem. Deus nos ama. Deus nos ama. Qual é a mãe e o pai que não tratam de promover tudo para que o filho viva bem? Tem? Não. Que dirá Deus? Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos. E mesmo assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Que dirá Deus? Só que, irmãos, assim como a gente também sabe o momento de dizer não para os nossos filhos e corrigi-los, Deus também sabe. Porque assim como nós queremos que eles sejam pessoas dignas, honradas, honestas, tenham um bom emprego, tenham sucesso na sua vida, Deus também quer, só que o sucesso maior que Deus quer que eu e você alcance é morar com Ele na glória. Só que para isso tem que viver essa verdade. E não dá para viver essa verdade mediocremente, superficialmente. Tem que ter uma entrega, irmãos. Tem que se doar para essa verdade. Ah, mas pastor, a minha vida não vou poder fazer nada. Quem disse? Eu usufruo da minha vida com qualidade. Mas óbvio que eu não vou fazer coisas que são pecado. Às vezes eu vou na rodinha com uns amigos, às vezes até com o pessoal do meu trabalho, eles chegam lá no barzinho, coisa e tal, eu sento com eles, vou conversar, falo coisas que edificam, dou minhas risadas, gosto de brincar, às vezes gosto de falar bobagem, para dar risada, mas bobagem saudável, que não afeta ninguém. Aí eles, a primeira coisa é pedir cerveja e não sei o que, piriri pororó. Eu tomo meu refrigerante, eles olham para mim e dizem: bobalhão, essa tua igreja não deixa tu fazer nada. Eu digo: não, meu filho, eu não sou bobalhão, eu sou mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque eu posso dizer para a cerveja: não quero, e tu não. Quem é o bobalhão? Tu não tem poder de dizer não para ela. Eu tenho. Aí eles ficam bravos comigo. Meus irmãos, em Jesus Cristo a gente tem poder de dizer não. Quer liberdade maior do que essa? Não ser escravo? Sabe o que é uma pessoa oprimida? E é por isso que Jesus define que Ele liberta os cativos e também os oprimidos. Porque oprimido é uma pessoa vexada. Ô pastor, o que é vexada? Uma pessoa envergonhada. Uma pessoa humilhada. Uma pessoa que está em opressão. O que é uma pessoa em opressão? Uma pessoa sob pressão, carregando fardos e peso. E Jesus liberta disso.
Quando a gente se entrega para o pecado, irmãos, pode ter certeza que a gente vai passar vexame. Pode ter certeza que vai passar vexame. Vai ser envergonhado. Vai ser humilhado. Porque enquanto a gente está fazendo pecado, está tudo maravilha. É bom, gostoso, delícia. Mas a hora que vir as consequências, aí, meu filho, segura. Porque vai ser vexame, humilhação, opressão, vergonha. E não tem como escapar dessa. Porque tem uma lei que diz assim: tudo o que o homem semear, isto também colherá. Não dá para plantar arroz e querer colher feijão. Não tem como. Está plantando no pecado, vai colher morte. Vai colher destruição. E vai perder. E vai perder. Não tem, irmãos. Não tem como escapar da regra da colheita. A minha mãe, ela sempre dizia um versinho para mim assim: Namor, a raposa tanto vai ao ninho que um dia perde o focinho. Maior verdade, sabedoria popular da minha mãe. E sabe, irmãos, que até quando eu estava pecando, quando eu não conhecia Jesus, eu me lembrava. Eu dizia: eu estou fazendo demais esse negócio aí, daqui um pouco eu vou dançar. E sabe, irmãos, que eu me livrei de muita enrascada só por me lembrar essa frasezinha de sabedoria da minha mãe? Sabe? Imagina se naquela época eu soubesse a palavra de Deus. Eu não tinha arrastado a minha esposa e as minhas filhas junto com as minhas consequências. Porque, irmãos, quando você faz sozinho e arca sozinho, é uma coisa. Agora, você fazer e os outros pagarem junto com você, que não tem nada a ver com o que você fez, é muito mais doído. Mas pastor, onde é que estava Deus nesse negócio? Deus o tempo todo dizendo para mim: Namor, eu tenho solução para a tua vida. Crê em Jesus Cristo que eu mudo a tua história. Mas o cabeção aqui, o pecado era bom, gostoso. Oh, maravilha. Só que um dia veio as consequências. E aí, irmãos, eu acho interessante. Aí quando a gente vai colher as coisas ruins, a gente fica brabo. Aí a gente fica brabo. Aí a gente ainda xinga Deus. Né? Começa a acontecer todas as coisas ruins. Onde é que está Deus? Viu? Eu disse. Depois ficam dizendo que Deus ama, que Deus ama. Que Deus ama o quê? Estou falando coisa do outro mundo? É só eu que faço isso. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia bem interessante. Abra comigo lá em Atos, capítulo 2, o verso 37. Atos 2, verso 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Compungiu-se-lhes o coração, sentiram dor, constrangimento diante da verdade que lhes foi revelada. Vou só contextualizar para você entender que momento é esse. Os apóstolos, os 11, né? Os 11 que sobraram, estavam unânimes em oração no templo em Jerusalém. E enquanto eles estavam lá orando com mais ou menos 120 pessoas, diz que se cumpriu a palavra de Deus, onde o profeta Joel assim designou: e descerá sobre toda a carne o meu espírito,
os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e assim vai. Se cumpriu naquele dia, no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre toda a carne. Aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo, unânimes em oração, cumprindo e obedecendo a determinação de Jesus Cristo, diz que desceu sobre eles, antes de descer, antecedeu um vento, e esse vento vinha como um vento impetuoso, e desceu sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E diz que eles saíram para fora, e aí todos que estavam na cidade os ouviam falando, cada um na sua própria língua, e ficaram espantados, e até disseram que eles estavam embriagados, mas era às 15h, e aí Pedro, então com ousadia, começa a declarar a toda a população presente no evento, que o que estava acontecendo ali, é que estava se cumprindo sobre eles a profecia que Joel havia revelado, e naquele momento o Espírito Santo havia descido, e aí ele revela tudo o que estava designado a respeito de Jesus Cristo. Ele faz eles entenderem a boa nova, e aí quando eles entendem a boa nova, entendem o projeto de Deus, entendem que eles podem ser resgatados, salvos, libertos do cativeiro, da opressão, daquilo que lhes angustiava, lhes entristecia, que lhes distanciava de Deus, diz que eles ficaram então compungidos. Eles sentiram um profundo arrependimento pelo discernimento que eles tiveram da verdade que lhes foi revelada. E conhecendo então o projeto em Jesus Cristo, olhando para si, eles viram o quanto eles precisavam ser salvos, libertos do seu cativeiro e da sua opressão. E aí, mediante isso, eles perguntam: e agora o que nós vamos fazer diante dessa verdade? Sabe, irmãos, como é que Paulo resume isso? Abram comigo lá em Romanos, no capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1. É o verso 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmão, sabe o que Paulo está revelando aqui? Primeiro, que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação. Salvação de quem? De todo aquele que crê em Jesus Cristo como o Messias, como o enviado de Deus para libertação, para resgate e restauração da comunhão. E diz também que este Evangelho é justiça de Deus. Está ali no 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que ele está dizendo? O poder de Deus para a salvação. O que é o Evangelho? Poder de Deus para a salvação. E ele é a justiça de Deus revelada. Sabe o que isso aqui quer dizer, irmãos? Exatamente o que o versículo aquele de Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se eu tenho o Evangelho de Deus na minha vida, eu tenho o poder de estar no reino dos céus. E diz ali que o Evangelho é a justiça
de Deus. Por que que é a justiça de Deus? Porque o Evangelho é a verdade de Deus revelada para mim e para você. Então, irmãos, se eu tenho o poder do Evangelho e eu sigo esta justiça mediante a verdade, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E aí Deus tem poder para acrescentar todas as outras coisas na minha e na sua vida. Se eu vivo essa verdade e eu tenho esse poder na minha vida, eu não preciso me preocupar com nada. O próprio Deus acrescenta. O próprio Deus acrescenta. O Evangelho não é ficar buscando coisinhas, é viver a verdade, porque aquele que vive a verdade tem o poder de Deus na sua vida. E quem tem o poder de Deus na sua vida alcança o melhor do fruto desta terra, porque o melhor é para os filhos. Se coloca de pé. Feche teus olhos. Irmãos, Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que Deus ministrou no meu e no seu coração. Se eu entendi e praticar, se eu entendi e praticar o que eu entendi, eu vou ver Deus agindo na minha vida como eu nunca vi até hoje. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se enganar. E Ele não volta atrás nas coisas que Ele decidiu. Só que, irmãos, Evangelho não é oba-oba. Evangelho não é petição diária. Tem gente que só sabe orar pedindo. Deus até já tem a lista lá. Eu acredito que Deus tem. Quando a pessoa começa a orar, Ele pega a lista e já vai riscando com o lápis. Esse aí eu já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Pastor, eu peço e não recebo. Pois é. Sabe por quê? Porque esse versículo do peço para receber, né, todo mundo gosta. Oh, maravilha. Mas a primeira parte do versículo diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quem busca, encontra. Não tem, irmãos, como as outras coisas acontecer na nossa vida, se em primeiro lugar o Evangelho não é a essência do poder de Deus e da verdade que eu vivo dia a dia na minha vida. Não tem. Tem muita gente que vem para a igreja para pedir listinha de coisas. Ô pastor, mas o senhor tem um monte de coisa boa. Tenho, mas eu posso dizer diante de Deus, nunca entrei aqui dentro para ficar pedindo coisa. Nunca fiz campanha para pedir nada desse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu aprendi lá no fundo do poço, no lamaçal que eu estava, que a maior prioridade na minha vida é ter Deus. Porque não adianta eu ter tudo se Deus não está comigo. Porque se Deus não está comigo, eu não tenho nada. Tem muita gente carregada de coisas. Pega a revelação aí. Não vai conseguir levar nada. E ó, irmãos, vou aumentar até a revelação. Nem a roupa que te botarem tu vai levar, vai ficar lá dentro do caixão. Jó define assim: nu vim ao mundo e nu vou voltar. Deus não nos proíbe de usufruir das coisas. Só que, irmãos, é primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Primeiro o Evangelho, que é o poder de Deus e a verdade de Deus. Esta é a boa nova que eu tenho que viver.
A boa nova não é o carro novo, não é a moto nova, não é a casa nova, não é. É saber que quando eu morrer, eu vou para a glória com meu Jesus. É saber que se Cristo tocar a trombeta agora, eu vou subir. É ter certeza de que Cristo me chamar agora, é com Ele que eu vou morar. Essa é a maior boa nova de todas, saber que nele eu sou salvo, o pecado não tem poder na minha vida, o demônio não pode me acusar, não tem mais condenação, mas eu sou livre. Isso é o mais importante, irmãos. E sabia que quando a gente tem convicção de que é livre, tudo na nossa vida muda. E quando tudo na nossa vida muda, a gente começa a ter novidade de vida. Tudo começa a mudar. O casamento fica mais gostoso, o convívio familiar fica mais gostoso, a vida no dia a dia fica mais gostosa. Você não fica mais carregando fardos e peso, porque você sabe que maior é Deus. Você não fica guardando mágoa, tristezinha, rancor, ódio. Não, você pode até sentir o calorão, e Deus permite, porque Ele diz: irai-vos, mas Ele diz: não pequeis. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você: viva este evangelho, e viva com profundidade, e vocês vão experimentar a minha boa, agradável e perfeita vontade. Você que hoje quer dar esse passo de convicção, para se enraizar nessa verdade, e decide viver esse evangelho, o evangelho que tem poder de te libertar de todas as seduções, amarras, opressões, humilhações, desprezo, angústia, dor, tristeza, e ao mesmo tempo você está disposto a pagar o preço para essa verdade da palavra estar em prática na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor, porque nós vamos ministrar aqui a teu favor. E Deus é Deus de novidade, de conserto, de restauração. É Deus de poder para sarar, curar, libertar, restaurar, restituir, promover bênçãos, vitórias, conquistas, não coisas temporárias, mas prover coisas permanentes. Eu quero dizer para cada um que está aqui nessa noite: Deus se alegra com a tua vida, Deus se alegra com a tua atitude, Deus se alegra com a tua posição em Cristo. Porque se Jesus vir hoje, Ele vai poder te abraçar lá no céu. Enquanto nós adoramos a Deus, abra o teu coração e diga para Deus o que você sentiu vontade de dizer para Ele, mediante o que Ele trabalhou agora na tua vida. Porque Ele vai ouvir, e mediante o que Ele ouvir, Ele vai trabalhar na tua vida. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos
os céus, deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, aqui diante de Ti estamos, porque cremos nesta Tua boa notícia que Tu nos entregaste, mediante a liberação da obra da cruz promovida por Jesus Cristo, para viver este Evangelho, para viver esta verdade, que é o Teu poder manifesto, para transformar as nossas vidas, para nos fazer novas criaturas, para nos fazer filhos Teus, para nos fazer, Senhor, habitantes do Teu reino, para nos fazer, Senhor, habitar contigo nas moradas celestiais. Oh meu Deus, nesta verdade, nós aqui diante de Ti estamos renunciando aos nossos próprios interesses, para, Senhor, decidirmos viver esta verdade, este Evangelho pleno em Cristo Jesus, este Evangelho que tem poder de me levar para o céu, este Evangelho que tem poder de transformar a minha vida de derrota em vida de vitória, este Evangelho que tem poder de me libertar, de me sarar, de me curar, de tirar de mim todo fardo, toda carga, para tirar de cima de mim as dores, para tirar de cima de mim as maldições, as acusações, as condenações, e me transformar em Cristo Jesus numa nova criatura, para viver a liberdade que Cristo conquistou. Nesta verdade nós nos entregamos, nós nos colocamos em Tuas mãos, nós decidimos viver esta verdade, viver esta palavra, e não só ouvi-la, mas praticá-la dia a dia na nossa vida. Oh Deus, nos dá força, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para vencer os obstáculos, superar as barreiras, vencer as tentações, dizer não por pecado. Dá-nos esse poder dia a dia na manifestação do Teu Espírito Santo, porque Tu liberaste Ele para exercer este ministério a nosso favor. Nele nós temos ousadia, nele nós temos poder, nele nós temos sim condições de sermos santos diante de Ti. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus,
Fortalece o nosso espírito agora, em nome de Jesus. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta-te em poder e glória na nossa vida. Livra-nos dos vícios, das drogas, das tentações. Livra-nos do pecado, porque tu és poderoso em obra para libertar os cativos, para promover liberdade aos oprimidos. Em nome de Jesus, opera, e que a tua unção esteja sobre nós, para uma vida de novidades, para uma vida abençoada. Opera, para que mediante a nossa decisão de viver esse evangelho da verdade, possamos ter um melhor casamento, uma melhor família, um melhor relacionamento, uma melhor vida financeira. Para que no viver desta verdade, possamos ver a tua glória dia a dia manifesta na nossa vida, nos suprindo, nos sustentando, nos abençoando, nos livrando de todos os males e nos fazendo em Cristo Jesus mais do que vencedores. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Glorifique, adore esse Deus, porque Ele te trouxe boa nova. Ele te trouxe boa nova. Ele te deu boa nova. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Irmãos, Deus é tão justo, tão maravilhoso e tão perfeito, que Ele nos deu esta boa nova. Ele nos deu o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós não precisamos depender de ninguém. Nós não dependemos de ninguém para mudar a história da nossa vida, para ir morar no céu, para viver esse Evangelho e para usufruir até mesmo dos benefícios do Evangelho. A gente não depende de ninguém. Deus é tão perfeito que Ele fez nós depender só de nós mesmos. Todo o poder está em mim mesmo, e aquilo que eu decidi viver em Cristo Jesus vai promover que eu colha da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia.
Oh, glória! Oh, glória! Amém? Nessa fé pode voltar para o seu lugar. Pode tomar o seu assento. Fique de pé quem quer iniciar uma campanha. Irmãos, a campanha é para você estar aqui 7 segundas-feiras, colocando diante de Deus.